Uma das principais consequências das ações de Trump será a desintegração da globalização. Não sei por quanto tempo, não sei como conseguimos derrotá-los, mas pelo menos os passos para impedir que a globalização aconteça foram dados por Trump. Não sei se ele faz isso de forma intuitiva ou se tem uma ideia clara, mas pelo menos causar mais dano à ideia de globalização do que o que Trump está fazendo seria praticamente impossível até mesmo de imaginar. A ideia dele de dividir o mundo em zonas de influência cancela completamente e remodela o mundo. A questão não é que, digamos, não haverá apenas um policial no comando, mas 5, 10 ou 15 apenas com gás no mundo, mas sim que essas zonas também começam a interagir umas com as outras. Alguém pode interagir de forma positiva, outro de forma negativa, talvez. Mas, em primeiro lugar, isso elimina completamente a possibilidade de pequenas guerras dentro das zonas. E, em segundo lugar, provavelmente leva ao fato de que será muito mais difícil destruir a humanidade. Acho que será muito mais difícil. Mas vamos por partes agora, porque vocês podem perguntar, por que você está dizendo isso? Bem, vocês vão entender agora. Daqui a pouco, quando ouvirem até o final de hoje, vão entender. Então, 2026, 2 meses se passaram. O mundo já, nesses 2 meses, no começo do ano, está em um regime de tempestade constante. Estamos sendo sacudidos o tempo todo. Mesmo que a gente esqueça por 1 hora o que está acontecendo no Irã, lá, petróleo, dólar, preços nas lojas, a própria arquitetura, as economias mundiais estão mudando. Estão mudando diante dos nossos olhos, não é? E eu quero que hoje a gente analise os seguintes temas. A decisão da OPEP de aumentar a produção. E o que isso significa para os preços da gasolina? É uma coisinha simples, né? Sim, OPEP+. Alguns países se reuniram, OPEP+, tipo Rússia, mais alguns outros, e decidiram. Vamos aumentar a produção. Segundo, por que os investidores têm medo não das notícias de hoje, mas das de amanhã? E que notícias são essas? E como a China está silenciosamente reformulando sua política de petróleo, ou, eu diria até, o mapa petrolífero do planeta. E qual é o risco que Trump corre ao prometer aos americanos algo mais barato? Uma guerra barata. Quem não arrisca, não petisca, como dizem. Sim, mas quando você arrisca, você realmente arrisca. Então, vamos falar sobre como a velha globalização está desmoronando sem que percebamos e como novos blocos econômicos estão surgindo. E foi exatamente assim que eu organizei a conversa de hoje para abordar esses temas e no final ficar claro sobre o que estamos falando. Por quê, né? Por isso, senhoras e senhores, um grande favor. Eu sei que vocês, por princípio, muitas vezes não assistem aos vídeos até o final, e eu entendo isso. Mas aqui tentem assistir até o final, porque caso contrário, o que eu estou contando hoje não vai fazer sentido algum. Sim, se de repente no meio do vídeo você decidir que já entendi tudo, tchau. Ou, sei lá, desligou, saiu e não voltou mais. Se for importante para você entender o que vai acontecer com o seu dinheiro e com o seu futuro, então assista até o final. Eu proponho fazer algo que quase ninguém faz. Vamos deixar de lado mísseis e drones por 25 minutos e olhar para o que está acontecendo com o mundo ao redor dessa guerra. Ela é, afinal, uma guerra particular e, em termos históricos, é pequena. É isso. Porque enquanto as câmeras mostram explosões, coisas muito mais importantes mudam nas sombras. Por exemplo, o preço da gasolina no seu posto. Acredite, isso é algo muito mais importante do que o que está acontecendo agora na Rússia. O valor do seu empréstimo. E, no geral, em que universo econômico você vai viver daqui a 5 anos? Enquanto estamos olhando para o Iraque, a outra mão está fazendo sabe-se lá o quê? Hoje vamos analisar 7, bem resumidamente, notícias e tendências-chave que já estão reescrevendo as regras do jogo. Nenhuma é diretamente sobre a linha de frente, embora tenha relação. Todas dizem respeito a nós, se isso for importante para você. Para entender o que está por trás das notícias, e não apenas olhar para as manchetes, inscreva-se no canal agora mesmo e, o mais importante, ative o sininho. Por que estou falando sobre isso logo no começo? Porque o YouTube hoje é simples. Se você não se inscreveu, não ativou o sininho ou não assistiu até o fim, a plataforma praticamente ignora a gente. E as nossas tentativas de explicar o que está acontecendo no mundo acabam ficando dentro de um círculo pequeno de pessoas interessadas. Bom, não é tão pequeno assim, tem lá seus 30, 40, 50, 60, 80 mil que assistem, mas mesmo assim ainda é um círculo pequeno. Inscrever-se e ativar o sininho não é sobre números, é sobre alcance.
Quanto mais formos, mais difícil fica para qualquer autoridade nos vender histórias sem números e contexto. Então vamos começar. Petróleo e a carteira do espectador. Vamos começar com o que afeta a todos, o petróleo. Nas últimas 24 horas, países da OPEP Plus concordaram em acelerar um pouco a produção nos próximos meses. Eles já tinham falado em aumentar a produção, mas se reuniram de novo e disseram: vamos acelerar isso. Formalmente, para acalmar os mercados e mostrar que não deixarão os preços do petróleo dispararem. Mas vamos ser sinceros, quando aumentam o preço da gasolina no posto em 10 a 20%, ninguém fala nada. Isso é apenas um sinal para o mercado, não se preocupem. Eu tenho a sensação de que a palavra sinal foi inventada pelos economistas só para não dizer: ai, tudo vai ficar mais caro, ai, tudo vai ficar mais caro. Por quê? O que eu estou contando para vocês agora é importante. Porque a OPEP+ tem dois interesses que estão sempre em conflito: ganhar mais com o preço alto e não matar a demanda, para que o mundo não fuja para métodos alternativos de produção de energia e economia de energia. Quando começamos a economizar energia, eles têm uma queda forte nas vendas. E agora eles estão mostrando: sim, podemos ceder um pouco, mas não o bastante para vocês ficarem tranquilos. É como o dono do apartamento que, olhando nos seus olhos, diz: eu entendo que os tempos estão difíceis, então vou aumentar o aluguel não em 30%, como eu pensei em fazer, mas só em 15%. Ou seja, aumentaram o preço para você em 15% e ainda assim você deveria reclamar sobre isso. Investidores e o medo do amanhã. O segundo tema importante. Investidores do mundo todo agora têm mais medo não do que já aconteceu, mas do que pode acontecer amanhã. Os preços atuais do petróleo e as oscilações dos mercados são uma introdução, digamos, para o cenário duro, mas controlado. Ou seja, sim guerra, sim risco, mas sem uma reviravolta completa, sem perder os principais paraquedas, sem grandes catástrofes energéticas. E aí surge a principal questão: e se o mundo não tiver uma operação cuidadosa, mas sim um conflito prolongado com medos constantes por petroleiros, oleodutos e países vizinhos? Eu tenho uma frase favorita de Warren Buffett: só quando a maré baixa é que se vê quem estava nadando pelado. Aqui está a maré baixa. A maré baixa está apenas começando, senhoras e senhores. Mas os investidores já estão pensando: se a guerra acabar, quem vai ficar sem sunga? Quais economias, quais empresas, quais bancos? É aqui que vocês entram. Quando o medo cresce no mundo do grande dinheiro para a pessoa comum, isso sempre significa a mesma coisa: preços imprevisíveis, câmbio oscilando e créditos caros. E aqui, senhores, tudo é a crédito. Aqui está a China. Desempenha um papel enorme em tudo isso, porque está jogando esse xadrez do petróleo. Aqui está a terceira notícia, pouco divulgada nos noticiários, mas muito importante. A China, nos últimos anos, aproveitou cada crise para silenciosamente preencher suas reservas estratégicas de petróleo. Os preços caíam por causa da Covid. O petróleo russo era vendido com desconto. Os mercados ficavam nervosos por causa de novas sanções. E Pequim discretamente não fazia declarações barulhentas. Simplesmente comprava. O petróleo cai, a China compra. E agora, quando há mais uma explosão na região, a China tem algo que muitos países ocidentais não têm: um colchão de tempo. Eles têm petróleo suficiente para resistir por muito tempo. Lembra do velho provérbio chinês, aquele ditado atribuído a Confúcio? Quando o vento da mudança sopra, alguns constroem muros, outros constroem moinhos de vento. No parceiro americano, há coisas muito parecidas. Eu só citei o chinês porque estamos falando da China. Pois bem, hoje a Europa está construindo muros com sanções. Declarações, sanções, protestos. E a China, de forma muito cuidadosa, está construindo reservatórios de petróleo, ou seja, seus próprios moinhos de vento econômicos. Se houver um furacão ou estagnação, para nós tanto faz. Já temos isso aqui. Aqui no local é nosso. Logística, estoques, rotas alternativas. Traduzindo para o cotidiano, a China é como o vizinho que comprou arroz, carne enlatada e gasolina antes do pânico geral. E depois observa calmamente enquanto os outros correm pelos supermercados. Os Estados Unidos, que em quase todas as mudanças, são justamente eles que agem como esse furacão.
Isso, mas eles precisam o tempo todo olhar para duas coisas, para a guerra e para a carteira, os Estados Unidos. Por um lado, Washington diz, somos fortes, temos nosso próprio petróleo e suportaremos qualquer tempestade. Por outro lado, economistas dentro dos Estados Unidos já alertam. Se a campanha militar se prolongar, o impacto será nos pontos mais sensíveis. No preço da gasolina, na demanda do consumidor, nos créditos. Na verdade, a história americana adora o Irã. E lembre quantas vezes a política de vitória rápida, quantas vezes na sua vida nos Estados Unidos a vitória rápida levou a guerras longas, caras e intermináveis. Depois elas se prolongam por décadas e depois passam mais 100 anos sendo analisadas nos livros didáticos. O que foi que aconteceu de novo e de novo? Tem uma frase boa que é atribuída ao Mark Twain. A história não se repete, mas rima. A situação de hoje rima muito com episódios anteriores. Quando Washington achava que controlava a velocidade e a profundidade do conflito, mas no final controlava no máximo sua própria popularidade no governo, e olhe lá. Por que isso é relevante para nós, mesmo sem morarmos nos Estados Unidos? Porque o quanto o eleitor americano está disposto a aguentar no bolso determina o quão longa e dura será a política externa de Washington. Se os americanos em algum momento disserem tudo bem, mas gasolina a $6 por galão já é demais. Ei, você aí em Washington, isso já é demais? Aí o clima na Casa Branca vai mudar muito mais rápido do que os abalos geopolíticos. Na verdade, hoje, 2026 começou como uma série de choques, em vez de uma única crise. A estrutura da economia mundial de 1926, estamos acostumados com a ideia de que existe a crise de 2008, a crise da Covid, a crise das décadas de 20 e 30 do século passado, como se o mundo sofresse um grande golpe a cada vez, seguido de uma longa recuperação. Mas nos últimos anos isso parece diferente. Não é uma única crise, é uma série de choques vindo sem pausas. Pandemia, colapso logístico, crise energética, guerras comerciais. E agora uma nova grande guerra no Oriente Médio que pode interromper o fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz e... Ops! A boa notícia, a maioria dos analistas sérios ainda não vê uma ameaça direta de repetição de 2008. Bem, com o colapso em massa dos bancos, a paralisação total do crédito, a má notícia. Há várias más notícias. Vivemos em um estado de estresse crônico. Nem a economia, nem as pessoas conseguem se recuperar entre os golpes. É um golpe na cabeça, outro, depois um chute na bunda e mais um na cabeça. Tudo bem. Mas o que de positivo sai disso? Sabe, às vezes dizem, por assim dizer, né, perdeu uma batalha ou uma luta, mas ganhou a guerra, ou o contrário. Por assim dizer, ganhou a luta, mas perdeu a guerra. Tudo isso que eu falei para vocês são lutas. Mas a guerra acontece onde? Na dissolução da velha ideia. Já era antiga lá quando na França começaram os anos 70 do século passado, depois isso se expandiu, né, da velha globalização e dos novos blocos. É para isso que Donald Trump está nos levando. Então, os níveis estratégicos, tudo isso antes era tático, é algo sobre o qual ainda se fala pouco na televisão, eles simplesmente ainda não entenderam. Embora Donald Trump já tenha dito isso umas 20 vezes, Miller também falou sobre isso. Steve Bannon falou sobre isso. Quem mais, por assim dizer? Bem, talvez eu possa lembrar, né? Lutnick também falou sobre isso. Mesmo assim, não chegou até eles. Não há economistas de verdade na televisão. Eu temo que também não haja muitos analistas, né? Eles sabem mais apresentar o material do que analisar. Então, o nível estratégico que a gente vai sentir em 5, no máximo 10 anos, já está claramente acontecendo e está quebrando a velha globalização, onde tudo deveria ser para todos. Petróleo, gás, tecnologias, dinheiro parecem ser comuns, né? E começou a desmoronar aos poucos. Trump, 47, começou a desmontar isso. E ficou claro que está desmoronando. Os Estados Unidos aumentam as tarifas. Bum! Restringiram nossa importação. Sei que o Soviete Supremo cancelou. Trump já criou novas estratégias, então deve agir, né? Estamos separando a economia. Não queremos mais produtos de lá, queremos produzir aqui. Nem pedimos para levarem daqui para outro lugar, só aqui.
Além disso, a União Europeia está criando impostos sobre carbono. Isso pode ser visto de várias formas, mas é mais uma barreira. Boom, barreira. China e Índia estão construindo seus próprios sistemas de pagamento e moedas digitais. Ou seja, eles vão se conectar entre si. Menos conexões entre parceiros, menos entre os chamados blocos. Os países começam a dividir os recursos, para os seus e para os outros. O que o Trump diz? Nós temos petróleo, temos muito, só precisamos, digamos, extrair bem. Podemos compartilhar e vender para outros, mas o principal é garantir o nosso mercado. E nós não queremos depender deles, nem deles ou deles. É assim que o nosso planeta está se tornando. Um grande centro comercial no qual de repente existem entradas e seções separadas, para VIPs. Para quem não gostamos muito, mas não podemos afastar totalmente. E ainda colocam uma plaquinha em nós. Venham pela porta dos fundos, mas no caminho deixem um pouco de dinheiro para sanções e taxas. Estou brincando. Para uma pessoa comum, isso significa menos previsibilidade, bullshit, mais preços diferentes. Ou seja, aqui você compra a gasolina por um preço, mas se for para outro bloco, para a Europa, ou o Oriente Médio, ou a China, ou qualquer outro lugar, é um preço bem diferente. E isso em meio a constantes conflitos políticos. Se, senhores, vocês assistiram até este momento, vocês são daquelas raras pessoas para quem não importa apenas quem atirou em quem, mas também como isso vai impactar sua vida daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos. Este canal existe justamente para essas pessoas. Lembro novamente, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Isso não é apenas agradável para o autor, isso é agradável para o autor. Mas isso realmente decide se mais 10 mil pessoas verão essa análise, ou talvez até mais 20 mil pessoas. A diferença varia entre 30 e 50 mil ou entre 50 e 80 mil. Já aconteceu comigo de ser até 100 ou 150 mil, isso depende da divulgação do YouTube. O YouTube esconde vídeos silenciosamente se não houver uma boa quantidade desses sininhos sob uma montanha de clipes e escândalos. Quanto mais de nós houver, maior será a nossa inteligência coletiva que pode ser usada para se opor à propaganda, ao pânico e às histórias simplificadas. Se você quer que essas conversas não desapareçam, é uma ação simples. O sininho. Tudo o que descrevi hoje soa pesado. Guerra, choques, desintegração de antigos laços, luta por petróleo e influência. Mas há outro lado. Qualquer momento de virada como esse é uma oportunidade para quem está pronto para pensar, se adaptar e aprender mais rápido que os demais. Quando o mundo muda, não vencem aqueles que têm o maior exército, mas sim aqueles que têm a mente mais flexível. Aqueles que enxergam a tempo novas rotas, novas profissões, novos mercados. Conversamos com vocês sobre inteligência artificial. O mesmo acontece aqui. Vou dizer para vocês que um investidor famoso disse uma vez, agora não consigo lembrar quem. O lugar mais perigoso é a zona de conforto. O mais lucrativo é a zona de desconforto, onde você ainda está disposto a pensar. É exatamente onde nós já estamos. O mundo se tornou desconfortável, barulhento, conflituoso. Mas é exatamente esse o momento em que você pode entender como a economia funciona, aprender a ler as notícias de forma mais profunda, além dos títulos, e usar isso a seu favor. De interesses pessoais a finanças até a escolha de onde viver e trabalhar. No próximo episódio quero ir ainda mais longe. Vamos analisar cenários para uma pessoa comum. O que fazer com as economias? Como pensar sobre sua profissão, sobre seu país, nesse mundo onde tudo é dividido em blocos? Blocos econômicos, político-econômicos, certo? E em cada um desses, a Rússia é responsável pelo seu próprio bloco lá. Você consegue imaginar como ela vai responder se a Rússia continuar existindo, não se desintegrar, certo? A China, não sei, talvez mais alguém. Espero que o Irã, quero dizer, o povo iraniano, na verdade, espero que consigam expulsar esses mulás, ayatolás e afins, e que o Irã volte a ser o melhor amigo de Israel. E então os sauditas, os persas e os israelenses vão assumir a proteção político-econômica, digamos assim, a proteção e o avanço político-econômico do seu bloco. Mas não se trata de geopolítica abstrata, e sim de estratégias concretas. Quais os riscos, as oportunidades e o que pode ser feito hoje? Mesmo que você não tenha 1 milhão na conta da corretora. Então fique com a gente. Vai ser muito prático. Obrigado por assistir até o final.
Escrevam nos comentários o que vocês mesmos já sentem na vida de vocês. Preços, empréstimos, trabalho, sensação de futuro. E aí, vocês têm a sensação de que algo está mudando para melhor? Porque nada muda, essa é uma sensação muito popular, por assim dizer, né? Talvez para pior, aliás, eu não vejo. Pode ser que esteja igual ou que esteja mudando para melhor. Se está mudando para melhor, escreva em que sentido, porque isso realmente me interessa. Sim, claro, inscreva-se, ative o sininho e envie este vídeo para pelo menos uma pessoa para quem é importante não apenas sobreviver a mais uma crise, mas entender o que realmente está acontecendo. Nos vemos muito em breve, senhoras e senhores. Cuidem-se.